Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, um subsídio teológico. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e hoje nós iremos mais uma vez dar seguimento à lição bíblica EBD, quarto trimestre, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano, para chegar à estatura completa de Cristo. Nossa lição de hoje será a lição de número 12, mas antes de falarmos do textuário, eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, meu querido seguidor, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos. Toda semana nós lançamos um vídeo novo e dessa vez não vai ser diferente. Aqui nós iremos ensinar, tratar sobre a lição bíblica, enriquecendo a sua aula, a sua classe com versículos bíblicos, com comentários que irão fortalecer a nossa alma, o nosso corpo e também o nosso espírito. Lição de número 12 vai falar sobre o espírito humano e o espírito de Deus. O textuário se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verdade prática: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. A leitura bíblica em classe está em 3 livros distintos. Primeiro em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, depois em 1 Coríntios 14, versículo 14, depois em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim, Romanos 8: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 14, 14 diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Contra essas coisas não há lei. Leitura de número 12, nós temos aqui a lição que hoje nós iremos tratar sobre o Espírito de Deus e o Espírito humano. Nós devemos entender, queridos irmãos e irmãs, que o texto de Romanos 8, por exemplo, ele fala que o Espírito de Deus, e aí tudo que é relacionado a Deus, por convenção, os tradutores, os linguistas, os teólogos e os escritores bíblicos ali, eles fazem uma distinção. Talvez isso aqui seja algo básico, mas eu te garanto, tem muitos irmãos que não sabem disso. Leem o texto, mas passa despercebido. Quando alguma palavra ela estiver iniciando em maiúsculo, normalmente, por convenção, isso significa que é algo atribuído a Deus. Por exemplo, quando você vê a palavra anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, se a palavra anjo do Senhor iniciar com a letra A maiúscula e Senhor também maiúsculo, significa que nós estamos referindo a uma teofania dentro do contexto bíblico, ou uma cristofania, O que é isso, irmão Rafael? Teofania é uma manifestação divina no plano terreno, ou cristofania é uma manifestação de Cristo no plano terreno. Ou seja, é quando os escritores, os tradutores, intérpretes da Bíblia, eles entendem que houve uma manifestação de Deus ou uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento para encontrar-se com as pessoas. Como, por exemplo, algumas situações. O anjo do Senhor apareceu a Abraão junto com 2 outros anjos para dizer o destino de Sodoma e Gomorra. O anjo do Senhor, ele apareceu à esposa de Manoá, a mãe de Sansão, entre outras passagens. Então, aqui não é diferente. O texto de Romanos 8, por exemplo, que é o nosso textuário, diz o mesmo Espírito. O Espírito com a letra E maiúscula. Então está dizendo que é o Espírito de Deus. Então, o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. E aí, o Espírito nosso humano, ele está com a letra minúscula. Então, hoje nós iremos falar sobre essa imprescindível parte espiritual, que é a comunicação do Espírito de Deus com a nossa vida para a nossa comunhão, para a nossa vida humana, enquanto estivermos aqui na Terra, transmitindo a mensagem evangelística do Senhor, a boa obra, as boas novas. Ponto 1. A obra inicial do Espírito, consciência e fé. Aqui, meus irmãos, eu até fiz algumas anotações, vou pegar aqui meu caderninho, que eu tinha esquecido no início. Na verdade, o caderninho da minha esposa, Eu fiz algumas anotações que vai nos ajudar a dar norte aqui para ficar mais claro. Fiz algumas anotações extra-lição e extra-bíblica para facilitar. Nesse momento, consciência e fé, o Espírito de Deus, ele tem um papel muito importante. Eu vou trazer uma ideia para os irmãos e para as irmãs sobre isso, que na história humana, em todo o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse, nós vemos as manifestações de Deus, que são as teofanias. E nós sabemos, inclusive a próxima lição, a lição do primeiro trimestre de 2026, vai falar sobre a Santíssima Trindade. Nós veremos que a pessoa de Deus é composta de 3 pessoas. Lá no Antigo Testamento, a pessoa de Deus que houve mais manifestações, que houve mais evidências, digamos assim, no texto bíblico, de Gênesis até Malaquias, é a pessoa do Deus Pai, o Yahvé, o El Shaddai, o Adonai, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Você vai ver a manifestação de Deus, só que o Deus Pai, digamos assim, em termos da Santíssima Trindade de separação, o Deus Pai, ele não tem uma forma. Então, as manifestações dele lá no Antigo Testamento, que eram mais visível, você vai ver a manifestação dele no monte quando Moisés, lá em Êxodo, ele sobe o monte para poder
receber as tábuas da lei, o monte treme, pega fogo, a terra treme, fumega, raios e trovões. Essa era uma forma que Deus se manifestava na terra, né? Ou seja, a manifestação dele era visível, porém, através de situações como essas, uma coluna de fogo, uma nuvem que cobria, era raios, trovões, era a voz do céu que ouvia. Essa era a manifestação de Deus. Lembre-se, meus irmãos, que não podemos dizer que Deus Pai era só o que manifestava. Pelo contrário, a Trindade, as três pessoas da Trindade, elas são vistas de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos falar mais disso na próxima lição, né? No primeiro trimestre de 2026, se Deus nos der força, ânimo e vida até lá, mas nós falaremos sobre isso. Mas o que eu quero dizer é, não confunda que a manifestação de Deus no Antigo Testamento era só o Deus Pai. Não, tinha também a manifestação do Deus Espírito e a manifestação do Deus Filho. Porém, a manifestação mais evidente, digamos assim, era a manifestação de Deus Pai. Perfeito. Entendido isso? Vamos pular mais um pouquinho. Nos evangelhos, né, de Mateus até Atos, nós vamos ver que o Filho, ele se materializou e a manifestação de Deus, da segunda pessoa da Trindade, foi mais evidente na pessoa do Filho. Então você vai ver os evangelhos e o livro de Atos mais focados em Jesus, né? O livro de Atos, assim, mais no primeiro capítulo, porque depois já entra a parte espiritual, a parte do Espírito. Mas, por exemplo, nos evangelhos, no primeiro capítulo de Atos, Jesus estava presente. Ou seja, nós não lemos tanto a evidência do Deus Pai, né? Aquela manifestação lá do Antigo Testamento, que era fogo, raio, trovão e tudo, mas nós vemos agora a presença do Filho em forma corpórea andando com os homens. E aí, da mesma forma, nós vemos também a Trindade perfeita, completa nos Evangelhos, no livro de Atos. Você vai ver lá no batismo de Jesus, né, João capítulo 1, Mateus capítulo 4, que quando Jesus estava sendo batizado, as três pessoas de Deus no batismo estavam presentes. Deus Pai como uma voz que foi ouvida do céu, o Deus Filho sendo batizado e o Deus Espírito em forma corpórea de pomba ali representando o Espírito Santo. Porém, depois que Jesus sobe de Atos até Apocalipse, até os dias de hoje, nós vemos que a manifestação mais visível de Deus, da pessoa de Deus, está na pessoa do Espírito Santo. Então hoje nós vivemos nessa era, no momento temporal em que o Espírito de Deus ele está mais visível, mais manifestante, digamos assim, na igreja, na obra redentora de Cristo, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por que eu estou explicando tudo isso aqui? Para nós entendermos conscientemente, através da fé, como é o processo que Deus utiliza para nos salvar, para nos trazer à lembrança, à memória, à nossa consciência que nós estamos caídos, mortos em nossos delitos e pecados e precisamos de redenção, precisamos de salvação. Então, a obra do Espírito Santo ela começa onde? Na consciência. João 16, versículo 8. Vamos fazer essa leitura aqui para que os irmãos entendam isso. O ímpio, quando ele está lá no mundo, perdido, né, caminhando passos largos para a perdição, ele não tem consciência de Deus, ele nem sabe nada relacionado às coisas de Deus, a não ser aquilo que ele ouve, né, os sentidos dele traz, ele olha para a natureza, talvez ele vai falar, olha, alguém teve que fazer isso. Por exemplo, os índios, no meio do mato, que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar sobre nada, eles atribuem, de alguma forma, a parte espiritual deles tem que adorar, tem que servir, tem que glorificar. Então, eles, humanamente, sem a consciência, digamos assim, de um Deus criador de todas as coisas, eles atribuem que a criação foi o Deus da madeira, né? Eles adoram ali o sol e tudo, porque a parte espiritual está tentando fazer com que o homem se comunique com Deus, mas como ele não tem o Espírito, né? O Espírito ainda não agiu, não operou naquele coração, naquela consciência, ele fica, digamos assim, perdido. E aí, em João, capítulo 16, versículo 8, que vai falar sobre a obra do Espírito Santo, diz assim, olha, quando então, versículo 7, para contextualizar fica melhor, Jesus dizendo assim para os seus discípulos, todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parto. Ele já estava falando sobre a sua partida. Porém, ele não ia deixar os discípulos órfãos, né, ou desamparados. Se eu não for, o advogado, o paracletos de Deus, né, não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Aí olha o versículo 8. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. O que é que nós estamos aprendendo aqui? Consciência e fé. A obra do Espírito é como uma luz no fim do túnel, aquele despertar da consciência e do coração. É o que o Espírito o tempo todo ele está fazendo naquele coração enrijecido, endurecido, insensível. Ele está o tempo todo tentando modelar, tentando achar, digamos assim, né, irmãos, achar uma abertura para que a luz do Evangelho possa iluminar aquele coração. Então, a obra do Espírito começa com esse despertar, com essa ação de trazer vida a esse corpo morto em seus próprios delitos e pecados. Isso nos mostra a realidade do pecado para despertar a necessidade do perdão. A obra do Espírito é exatamente essa, é despertar em nós que nós estamos caminhando a passos largos para a perdição e que nós precisamos de redenção, de ser redimidos, de sermos salvos. Por isso, o Espírito está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele inicia esse processo para mostrar que nós não podemos fazê-lo por nós mesmos. Ou seja, existe o monergismo e o sinergismo, né? São dois termos teológicos. Quando a gente estuda a soteriologia, que é uma das doutrinas da salvação, uma das doutrinas da teologia sistemática, existe o termo monergismo e o termo sinergismo. Por
normalmente, as igrejas reformadas, elas veem o processo de salvação como monergismo. O que seria isso? O monergismo é um lado só estar fazendo força para que o outro lado consiga se movimentar. Digamos assim, resumindo, né, sendo bem simples aqui nas palavras para os irmãos entenderem. Obviamente tem todos os termos técnicos, uma explicação mais acadêmica para isso, mas não vem ao caso. Eu quero dizer para os irmãos que o monergismo, ele vê que a salvação, ela inicia em Deus, ela termina em Deus e ponto. O homem, ele só tem o papel de caminhar nesse processo. Já o sinergismo, que é o que o pentecostalismo, as igrejas tradicionais, né, as igrejas pentecostais, elas creem, são sinergismo, é o que? Não. A obra da salvação é, digamos assim, tá, só para os irmãos entenderem, 50%, 50-50. O homem tem a sua parcela de participação na obra da salvação e Deus tem a sua parcela de salvação na obra de salvação. Ou seja, o homem, ele tem que aceitar, ele tem que, de alguma forma, ele tem que ativar a fé dele, né, para que a obra do Espírito comece, e aí depois Deus vai no processo e começa a fazer a regeneração, né, todo aquele processo de santificação. Eu, Rafael, particularmente, eu sou da linha do monergismo. Por quê? Eu vejo no texto bíblico, e aqui não é ideia minha, não é filosofia ou teologia específica, não. A Bíblia, ela nos mostra que a obra de salvação, o processo de salvação, ele começa em Deus e termina em Deus. Inúmeros versículos vai falar que nós, por nossas próprias forças, não poderíamos fazer nada. Efésios 2 vai falar que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O que uma pessoa morta pode fazer? O que uma pessoa perdida, caminhando a passos largos para a perdição, consegue fazer em relação à salvação? Nada. Por isso, o Espírito Santo, ele inicia esse processo de consciência, de despertar a nossa consciência, de despertar a nossa fé, para mostrar que nós, por nossa própria capacidade, por nossa própria força, nós não conseguimos, nós não podemos fazer nada. Essa ação interior, ela prepara o coração para ouvir o Evangelho com humildade e receber a graça. Ou seja, o Espírito Santo ali, imagina, vou tentar trazer uma metáfora aqui, um exemplo para os irmãos entenderem. Imagina uma pedra bruta, toda, digamos assim, estraçalhada ali. Ela está bruta, rústica, não tem desenho, não tem forma, não tem nada, ela está ali quebrada. Digamos, né, um exemplo simples, o Espírito Santo, ele é o escultor. Ele começa a ir quebrando partes dessa pedra endurecida, rígida, enrijecida, ela está ali quebrando e começa a dar forma. Esse é o processo que o Espírito Santo começa a fazer na nossa vida. Nós somos essas pedras. Nós estamos tão endurecidos, tão cegos, tão insensíveis, tão mortos nas nossas próprias vontades, desejos, pecados e no nosso interior, que nós não podemos fazer nada. Mas ele começa esse processo de nos moldar, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, atinando o nosso ouvido para ouvir a palavra, seja através de um folheto que nós recebemos, seja através de um louvor, seja através de eu passando na porta da igreja, eu ouço uma frase, um texto, uma mensagem ali, e meu coração já estava sendo preparado pelo Espírito. Ele simplesmente, agora sim, agora é o momento, agora você está pronto. E aí esse escultor termina a sua obra, né? Obviamente, é só um exemplo, tá, meus irmãos? Não é bem dessa forma, é só para que os irmãos e as irmãs entendam como é esse despertar da consciência. E aí, uma vez que o coração está despertado, a consciência está despertada e a fé está ativa, começa-se o que é chamado de processo de regeneração. Nós estamos degenerados, ou seja, estamos totalmente deformados, e vem Deus e nos gera novamente a regeneração, fazer com que a nossa natureza caída seja morta e renasça ali a nossa nova natureza, a natureza espiritual, a natureza celestial. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós temos a nova natureza. Ponto 2. Aqui, né, tem vários outros textos que nós podemos ler, como por exemplo o caso de Nicodemos, ali em João 3. Nicodemos é um exemplo claro de como que o Espírito Santo, né, como a obra de salvação de Deus começa a operar. Nicodemos, ele era um homem, que a Bíblia vai dizer que ele era um fariseu, líder de uma das principais sinagogas ali da região que ele morava. E Nicodemos, ele tinha lei, ele ensinava a lei, ele trabalhava em cima da lei, mas quando Jesus começa a conversar com ele sobre as coisas espirituais, nota-se que ele não entendia nada. Ou seja, estava tudo no intelecto. Tem muitos professores acadêmicos de teologia, de faculdades de teologia, que conhecem a Bíblia de capa a capa, que eles entendem o texto, o contexto, eles sabem as línguas originais, né, os textos originais, eles conhecem, mas eles não são convencidos por essa palavra, eles sabem apenas intelectualmente, porque o Espírito ainda não despertou a sua consciência. Eles ensinam a palavra, eles ensinam as teologias, eles ensinam as doutrinas bíblicas, mas não são regenerados, da mesma forma que Nicodemos. E aí vem Jesus e fala, se não nascer da água e do Espírito, não pode fazer nada, ou seja, ser gerado novamente. Ponto 2, a pedagogia do Espírito. E aí, nós falamos da regeneração, queridas irmãs e irmãos, a regeneração ela é o início do processo de salvação. Existe o que é chamado de ordem salutus, que é a ordem da salvação, o processo de salvação, os passos da salvação. É o ordem salutus, do latim, né?
ele ensina que tudo começa no primeiro momento em que o Espírito está operando no coração, essa pessoa ela é desperta, então começa-se o processo de regeneração, né, o processo de nova vida, depois entra-se no processo de santificação, depois finaliza-se lá no fim, que ainda nós seremos glorificados, que é o processo de glorificação. E aqui, rapidamente, só para os irmãos entenderem, nessa pedagogia do Espírito existe uma diferença que muitos confundem entre santificação e glorificação. Santificação é o processo de você ser santificado, é o processo de nós sermos moldados ao caráter de Cristo. Não quer dizer que eu passo a ser impecável, que eu passo a ser agora uma pessoa que não tem mais pecado, que não posso pecar, que não posso ser tentado, que não posso cair. Pelo contrário, aí é que entra a confusão. Esse é o processo da glorificação. A glorificação, sim, nós teremos um novo corpo, o corpo glorioso, nós não teremos mais lágrimas, choro, dor, tristeza, morte, pecado, o último inimigo que é a morte será destruído, o pecado será erradicado. Aí sim, nós viveremos para sempre sem pecado. Mas lá na glorificação, enquanto eu estiver nesse plano terreno, eu ainda estou sobre um mundo maligno que jaz maligno, um sistema maligno, as tentações e as astúcias do maligno e a minha própria carne, que é o meu maior inimigo, o meu próprio eu. Então nós temos que levar isso em consideração, irmãos. Que o processo de santificação ele começa da regeneração, e aí a pedagogia do Espírito aqui, nós vemos o Espírito como um mestre paciente. Né? É aquele mestre que começa, olha, você está muito rústico, você está muito bruto, você não sabe muito, vamos com paciência. Ele começa ensinando um pouquinho, né, vai aprofundando, aí tem hora que aquela questão, né, fazendo uma comparação com o mestre humano. Por que eu coloquei aqui mestre paciente? Porque o mestre humano, às vezes ele perde a paciência. Mas eu já te expliquei isso, eu já te falei isso, eu já te mostrei como é que faz, você não aprendeu. Com o Espírito Santo ele não tem isso. A pedagogia do Espírito é a paciência. Ele vai, ele nos dá chance, nos dá oportunidade, ele dá um puxão de orelha, ele dá um conselho, ele vai nos auxiliando, tá, irmãos? A pedagogia do Espírito, ele faz isso. E aí, ele molda o nosso caráter, né? Uma outra coisa que ele faz, moldar o nosso caráter, para que nós cada dia pareçamos com Jesus. Ele nos ensina e direciona a sermos obedientes a Deus, porque não adianta nada eu estar no corpo eclesiástico, né, dentro da igreja, com cargo, com título e tudo, mas eu não sou obediente a Deus. É uma rebeldia. Então nós precisamos deixar com que o Espírito se torne o mestre paciente nos ensinando, que ele abra a nossa mente para que nós possamos entender as Escrituras, que ele possa moldar o nosso caráter para parecermos com Jesus. Inclusive é esse o tema da lição, né? A restauração integral do ser humano para chegarmos à estatura perfeita de Cristo, completa de Cristo, que é o que Paulo vai trazer a ideia de a estatura perfeita, o varão perfeito, né? Que é o que o Espírito faz moldar o nosso caráter, e também ele nos ensina e nos direciona à obediência. Então, esse é o ponto da pedagogia do Espírito. Ele nos ensina pacientemente, ele nos molda, ele modela esse barro duro, insensível, cauterizado, para que nós cada dia mais vamos ficando amolecidos e mais fáceis de sermos moldados, né, feitos à imagem de Jesus. Ponto 3, a renovação da mente. Aqui nós entramos naquele texto de Paulo, né, que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Vamos fazer a leitura que vai ficar mais fácil. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. É esse texto, olha só. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, que é a renovação da mente, né? A mente renovada, a famosa metanoia de Paulo, que metanoia significa mudança de mentalidade, né? É o termo grego para dizer que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar corretamente das coisas. Então aqui em Romanos 12, Paulo vai falar sobre a vida e o culto espiritual. E ele começa dizendo: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou em algumas traduções, que é o vosso culto racional. Mas olha o versículo 2. E não vos conformeis, amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Com uma mente pecaminosa, uma mente dura, insensível, cauterizada, que não se deixa ser moldado pelo próprio Deus. Como? Não conseguiremos experimentar. Por isso, nós vemos hoje muitas pessoas, né, religiosas que estão fazendo, digamos assim, entre aspas, a obra de Deus, entrando em templos, entra de templo, sai de templo, faz muita coisa, mas não vê-se experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não sabe cultuar a Deus como um culto racional. Por quê? Porque acha que simplesmente o fato de estar dentro de quatro paredes, dentro de uma denominação, dentro de um templo, é o suficiente. É aquele famoso crente domingueiro, né? Não, eu fui na igreja no domingo, pra mim tá tudo bem. Ele não lê a Bíblia, que foi a lição passada, não ora, não jejua, não pratica ou exercita a piedade cristã, e automaticamente acha que o simples fato de estar indo à igreja ou de estar frequentando já é o suficiente. Lê do engano. Tem uma frase de um pregador muito conhecido americano que eu gosto muito, Paul Washer. Não sei se os irmãos ou as irmãs já ouviram,
Mas eu li uma frase dele uma vez de um livro, inclusive tem uma série muito boa dele, que é a série O Evangelho Glorioso de Jesus, né? Ele fala sobre o homem, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre Deus e sobre os evangelhos. 4 livros, muito bom, entre outros. Mas ele tem uma frase que diz o seguinte, é uma frase pesada, obviamente ele estava dentro de um contexto, eu vou colocar a frase dele aqui fora do contexto que ele estava dizendo, mas os irmãos e as irmãs irão entender a aplicação dessa frase. Mas ele diz o seguinte: você pode ter nascido em uma igreja, ter sido batizado em uma igreja, você pode ter recebido um cargo na igreja, ter casado na igreja, você pode ser líder de alguma igreja. Se você vier a morrer, abrir os olhos e acordar-se no inferno, não se assuste. Não teve nada de novo. Sabe por quê? Porque essa pessoa nunca esteve em Cristo, ele sempre esteve na igreja. A igreja que obviamente é o templo, tá? Aquelas pessoas que são religiosas, que carregam a bandeira de placas de denominações. É uma frase muito forte, é uma frase muito impactante? É, mas é uma frase verdadeira. Muitos estão apenas carregando bandeiras de denominações, de templos, mas não carregam a bandeira de Cristo. E por não estarem em Cristo, que é o que o texto bíblico nos fala, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, vida nova, uma nova vida com Deus, uma mente renovada. Então, é muito forte, mas é uma realidade. E ainda na renovação da mente aqui é para quê? Transformar a nossa mente para nós termos uma vida melhor com Deus e uma vida humana melhor com o nosso próximo irmão. E minha irmã, não adianta nós queremos simplesmente chegarmos nos lugares e falar, não, eu sou crente, eu acredito em Jesus, mas a nossa índole, o nosso caráter, o nosso testemunho não transformar, não passar isso para as pessoas. Tem muitas pessoas que vai ali na rede social e posta versículos bíblicos e tudo, e aí a sua vida é totalmente diferente. Aí a pessoa que trabalha com esse indivíduo que fica postando bíblico indiretas na rede social através de versículo bíblico, ele olha e fala assim, cara, pra quê? Por quê? Porque no trabalho ele não age dessa forma, ele não vive dessa forma, ele não vive o que prega, ele não vive o que fala. Entende? E aí tem a famosa frase de São Tomás de Aquino, né, lá nos Pais da Igreja, que ele falou, ó, pregue a todo tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, o nosso testemunho, a nossa vida, com a mente renovada, vai fazer com que o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso corpo, o movimento, as nossas adorações, a nossa vida cotidiana, ela seja inteiramente voltada para as coisas de Deus. Então, nova forma de ver o mundo quando nós temos a nossa mente renovada, substitui os padrões antigos, protege e fortalece o coração e também nós aprendemos a amar a Deus verdadeiramente. E amar a Deus aqui é de forma genuína, tá? Não só com palavras. Falamos isso na lição passada. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser. E aí tem alguns textos bíblicos, como Efésios 1:17, que vai falar que ele traz sabedoria e revelação. Atos 15, versículo 28, vai dizer que ele esclarece questões duvidosas. Romanos 8:14 vai dizer que ele gera entendimento e paz. Efésios 1:18 diz que ele ilumina os nossos olhos, ou os olhos do nosso coração. E aqui, essa voz e luz é falar no nosso íntimo, tá, irmãos? Não é ouvir apenas com o ouvido humano, com a esfera carnal ou com a esfera exterior, não. Essa voz aqui é a fala ao íntimo, não com barulhos. Eu me lembro do texto lá de Reis, quando Elias, né, após ele fazer aquela apresentação maravilhosa de demonstração do cuidado e amor de Deus para com os seus filhos, lá no Monte Carmelo, onde ele derrota os 400 profetas de Baal, e os 450 profetas de Baal e 400 de Acera, alguma coisa assim, mas são 400 profetas. Ele faz ali chover fogo do céu, né, mata ali os profetas e volta lá para a rainha Jezabel. E Jezabel faz uma perseguição contra Elias. Elias, com medo, ele foge. Entra no momento comum do ser humano, né, o medo, né, aquela pressão da perseguição em si, porque Elias era humano. E Tiago fala sobre isso. Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, minha irmã. Nós precisamos entender isso. Não tinha super-heróis, super homens ou super mulheres na Bíblia. São homens comuns, com um Deus extraordinário, um Deus poderoso, que através do seu Espírito faz milagres, maravilhas e obras esplendorosas, estrondosas nesse plano terreno. E Elias, ele entra para dentro de uma caverna. E ali na caverna, a Bíblia descreve assim, ó, que veio um fogo, e Elias foi sair para ver se era Deus. Não era Deus. A Bíblia vai descrever que Deus não estava no fogo. Veio um vento muito forte, quebrando tudo, né, batendo nas penhas, nas pedras, e Deus não estava no vento. Mas a Bíblia descreve que depois que passou o vento, o fogo, tudo isso, veio uma brisa suave, uma brisa calma, e Elias sai, e a Bíblia descreve que Deus estava naquela brisa. O que eu quero dizer aqui? Essa voz e luz que nós estamos aprendendo, a voz do Espírito, é uma voz suave. Muitas das vezes nós não conseguimos ouvir a sua voz porque o mundo está muito alto, o barulho do mundo está muito alto no nosso ouvido. E aí nós precisamos diminuir o barulho do mundo para ouvir a voz sensível, baixa, calma, paciente do Espírito Santo. Então, ela fala ao íntimo, fala com serenidade, não com barulho. Como que o Espírito usa para falar conosco? A palavra de Deus e a oração. Na oração é nós falando para Deus o nosso coração, a nossa vida, o que estamos ansiando, o que está trazendo dores, dificuldades, o que está afligindo o nosso coração, a nossa alma. Já na leitura da palavra é Deus falando conosco, é Deus trazendo a sua palavra para o nosso coração. E o Espírito usa esses momentos de palavra e oração para nos instruir. O Espírito também,
Ele é uma luz que guia, é igual um vagalume, é igual uma luz no fim do túnel. Você segue aquela direção porque sabe que lá tem a saída, lá tem o que você quer encontrar. E nós precisamos reservar também um tempo para ouvir a voz do Espírito. Não adianta, meus irmãos, nós queremos, na correria do nosso dia, ouvir a voz de Deus. Pode acontecer? Pode, mas não é comum. Nós precisamos parar um momento para acalmar o nosso coração, tirar a barulho, as notificações, tirar tudo aquilo que distrai a nossa mente, para que nós possamos ouvir a sensível voz do Espírito Santo. Ponto de número 2. Testemunho, intercessão e edificação. Nesse ponto, vai falar sobre o Espírito que testifica ao nosso Espírito. O que seria isso? Na linguagem de Paulo, lá de Romanos 8, ele está dizendo o seguinte, ó, o Espírito de Deus, ele nos comunica, ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, aquele que está em Cristo, aquele que vive para Deus, aquele que está vivendo a obra de Cristo, né, a obra perfeita do Senhor, amando, respeitando, reverenciando, temendo, o Espírito traz a testificação de que nós somos filhos de Deus, ou seja, traz a segurança de que nós estamos no caminho certo, traz a segurança de que estamos salvos, de que nós não precisamos temer, de que nós não precisamos afligir o nosso coração com o medo de estar perdido. Pelo contrário, o Filho, ele recebe do Pai o testemunho, e quem faz isso é o próprio Espírito testificando ao nosso coração que nós somos adotados espiritualmente, que nós estamos em Cristo, que nós somos irmãos de Cristo e filhos de Deus espiritualmente. Isso traz a convicção, isso traz a garantia de que nós estamos fazendo o que agrada ao Senhor. É o Espírito de Deus comunicando ao nosso Espírito que somos filhos. Um outro ponto é o Espírito intercede. E aqui, Romanos 8, 2 e 27, vai falar que o Espírito Santo ele intercede pela nossa vida. E essa ação, que ela vai muito além do nosso intelecto, ela é uma súplica profunda diante do Pai, ela é muito mais do que apenas uma oração rasa, fraca ou pequena. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele está o tempo todo fazendo uma profunda intercessão pela nossa vida. Eu sei, meus irmãos, que nós contamos com a oração dos nossos pais, das irmãs do círculo de oração, do nosso pastor, mas além de todas essas, nós ainda temos o Espírito Santo que intercede pela nossa vida. E o Espírito, ele consegue compreender e captar o que nós não compreendemos e nem nós captamos. Tiago 4 vai falar o seguinte, vamos fazer a leitura aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha que interessante. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistais porque não pedis. Agora olha o versículo 3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. O que eu quero dizer? O Espírito Santo, ele, além e muito além da nossa compreensão, da nossa racionalidade, das nossas vontades, ele sabe do que nós estamos precisando. E aí, por que eu peguei esse texto? Porque ele entende o que nós precisamos e pede de acordo com a nossa necessidade. Muito contrário de nós, que às vezes nós vamos orar, e muitas das vezes o que sai do nosso coração ou da nossa boca são apenas pedidos materialistas, efêmeros, transitórios, coisas que não vai agregar muito para a nossa vida, né? É o famoso oração Papai Noel, como se Deus fosse o Papai Noel e a gente estivesse simplesmente dizendo para ele, ditando o que nós queremos. O Espírito ele vai muito além. Por isso que ele intercede com gemidos inexprimíveis, aquilo que nós não conseguimos compreender. Provérbios 20 e 27 diz, o Espírito do Senhor o Espírito do ser humano é lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Ponto de número 3, edificação e fruto do Espírito. E aqui é um outro ponto muito importante, o Espírito ora bem. Ainda que nós não entendamos com a mente, o nosso interior ele é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a vossa fé. E aqui, eu não estou dizendo que é o falar em línguas como nós estamos habituados, né, com essa geração que acha que só embolar a língua ou falar ou repetir algumas palavras estamos falando em língua. Não. Aqui nós estamos falando da língua estranha, genuína, verdadeira. Sabe quando você ora a Deus no seu secreto, no seu íntimo, no seu quarto, e ali você é renovado, é fortalecido e você ora em língua? Esse momento é o nosso espírito falando ao Espírito de Deus aquilo que nós não compreendemos, mas nós estamos fazendo a oração correta. Como diz Paulo, nosso Espírito ora bem, ou seja, não é pedidos humanos, efêmeros, transitórios, passageiros, coisas que vêm do nosso coração apenas para esse plano terreno, são coisas que vão edificar. Por isso que Paulo ele escreve, o que ora em línguas ele fortalece, ele recebe poder para isso. Então nós temos que atentar-nos nessa questão da edificação do nosso corpo. Até nas nossas orações precisamos estar cientes, né, renovar a nossa mente para que possamos compreender o fortalecimento interior que nós recebemos quando estamos
com o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. E o ponto 2, o ápice da vida cristã, que vai falar sobre o fruto do Espírito. E aqui já é muito comum, né? A gente ouve nas lições bíblicas, assim, nas classes, ouve os irmãos falando às vezes. E infelizmente, tá, irmãos? Tem muitos, pode ser algo bobo, algo pequeno, mas tem muitas pessoas que não entendem o fruto do Espírito. Eles primeiro acham que são os frutos do Espírito, não são. Não é vários frutos, é um fruto com vários gomos. É como se você tivesse uma mexerica. Você tem ali uma mexerica, e dentro da mexerica, na hora que você descasca a casca, você tem vários gomos. É assim que é o fruto do Espírito. Detalhe, não tem o fruto do Espírito de uma pessoa que tem só 5 dos gomos. Você é incompleto. Então você não tem o fruto do Espírito. Por isso o processo de santificação é importante. Porque o processo de santificação é o Espírito Santo nos moldando, transformando a nossa vida para que o fruto seja gerado. Não o fruto com 3 gomos, com 5 gomos, com 8 gomos. São 9. Se eu não tiver os 9, se eu não tiver os 9 gomos, eu não tenho o fruto completo. Ou seja, eu ainda estou em processo. Por isso que o fruto do Espírito, na linguagem de Paulo, lá em Gálatas, é o ápice da vida cristã. Por quê? Significa que nós chegamos no nível de, não perfeição, mas no nível parecido com Jesus. Sabe, você vive num plano espiritual tão profundo, tão pertinho de Deus, que a nossa vida, ela gerou o fruto do Espírito. E o fruto com seus gomos, vamos fazer a leitura aqui, quais são esses gomos? E aí os irmãos e as irmãs reflitam, o que precisa ser tratado, o que precisa ser melhorado na sua vida para que esse gomo, para que esse fruto ele seja despertado. Por exemplo, fruto do Espírito, que é a obra do Espírito da santificação. Paulo vai falar isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 4. O fruto do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De uma coisa eu garanto, um dos mais difíceis de nós lidarmos é o domínio próprio, ou controle. Por quê? Porque exige muita prática, exige muito tato para isso. E não é impossível, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é difícil, porque lida exatamente com as nossas vontades. É o que Jesus fala, né? Se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo. É o domínio próprio que vai dizer para nós, negue-se a si mesmo. Olha, isso aí é bom, mas não é adequado. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios, né? Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Tem coisas que parecem ser boas, mas eu é que tenho que dizer não. Eu é que tenho que dominar as minhas paixões carnais, as minhas emoções, os meus sentimentos, e eu é que tenho que dominar. Agora, amor. Você demonstra amor não só para com Deus, para com o seu próximo, na linha horizontal. É algo que nós precisamos exercitar. E aí, eu costumo... Tem uma historinha que chama A Loja de Deus. Talvez os irmãos já leram, né? Se não me engano, tem até em folhetinhos de evangelização. É uma historinha bem simples que fala que um homem chegou na loja de Deus e um anjo veio recebê-lo. Aí o anjo, né, ele queria conhecer a loja, o anjo falou para ele, vamos lá, vou te mostrar a loja. Aí ele começa a mostrar as prateleiras com várias coisas boas. Bondade, benignidade, os potinhos, né, com bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, amor, paz, tranquilidade, boas ações, um monte de coisa. Aí o rapaz que entra nessa loja, ele fala assim, beleza, eu quero esse, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu quero o amor, eu quero alegria, eu quero paz, eu quero longanimidade, eu quero benignidade, eu quero bondade, eu quero fidelidade, eu quero mansidão e domínio próprio. Perfeito, vamos lá agora. Vou separar para vocês, você vai lá pagar, digamos assim. Quando o anjo entrega os produtos para esse rapaz, ele entregou sementes. E o rapaz ficou assim, como assim? Né? Cadê meus produtos? Tá aí, são as sementes. Nós precisamos plantar. Antes, nós precisamos preparar a terra. Nós precisamos ver se aquela terra realmente está boa para aquele fruto. Não tá? Vamos preparar ela. Preparou? Plante a semente. Regue, cuide, proteja do sol, proteja da chuva, proteja de tudo. Regue, trabalhe. Ou seja, o fruto do Espírito, esses gomos, eles são trabalhados diariamente na nossa vida. Vou dar um exemplo mais simples. Uma pessoa impaciente, né? Um dos gomos do fruto do Espírito é a paciência, a longanimidade, aqui em algumas versões, longanimidade e paciência. Uma pessoa impaciente, ele quer mudar, ele quer transformar o seu caráter. Deus vai colocar ele num trânsito, num engarrafamento, porque ele vai testar a paciência dele. Se ele é aquela pessoa mais alerta, ligada no 220, Deus vai colocar ele para trabalhar com uma pessoa mais lenta, para trabalhar exatamente essa sua falha, a paciência. Uma pessoa que tem dificuldade com o amor, né? O amor ele fala mais de perdão, né? De decisão. Ele vai colocar na nossa vida uma pessoa que vai a todo tempo nos apunhar, nos perseguir, falar mal de nós. Para quê? Para nós aprendermos a amar essa pessoa. Como que eu vou aprender a amar alguém se ninguém está me perseguindo, se ninguém está me maltratando, está falando mal de mim? Entende? Amar quem já nos ama não tem mérito nenhum. Não é trabalhar o gozo do Espírito, o fruto do Espírito. Não. Amar quem ama, como diz Pedro, você não está fazendo nada mais do que o correto. Agora, amar quem te odeia, amar quem te persegue, é que é difícil. É o que Jesus fala, né? Não vai uma milha só, não, vai 2. Amai os vossos inimigos e orai por eles. Então, o fruto do Espírito, ele fala sobre o trabalhar. Aí é que entra, né? Lá no início que eu falei sobre o monergismo e o sinergismo, aí sim, mesmo no monergismo, que é a obra da salvação, ordem, salutos de Deus, ele começa na nossa vida e termina em Deus, começa em Deus, termina em Deus, mas aí sim entra o passo que o ser humano precisa dar, porque existe a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano.
Mesmo Deus sendo soberano, eu tenho responsabilidade pelos meus atos. Então, mesmo que Deus começou o processo de santificação na minha vida, Ele é fiel para terminar, mas nós precisamos dar os nossos passos, caminhar com os nossos próprios passos. E é nesse ponto que aí sim, nós precisamos ter a responsabilidade de trabalhar para que o fruto do Espírito possa ser gerado e nós possamos chegar ao ápice da vida cristã, à estatura perfeita de varão completo, ou varão perfeito na estatura de Cristo. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do Espírito humano com o Espírito de Deus. Ou seja, Ele abriu o caminho para nós. É Ele que rasgou o véu de alto a baixo, que fazia a separação entre o santo e o santo dos santos, ou o lugar santo do lugar santíssimo. É Ele que nos deu o livre acesso, como diz Hebreus, ao trono da graça, e nós podemos chegar confiantemente. Foi Ele que proporcionou, através da sua vida terrena, a redenção, a salvação, retornou ao céu e aí sim enviou o Paracletos, o advogado, o Espírito Santo, para nos conduzir, para nos guiar, para nos dar voz e luz, para nos dar direção e para nos dar caminho para a nossa vida. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 17. Por isso não enganemos-nos. Quando o Espírito de Deus age em nós, Ele sempre glorifica a Cristo. Porque o Espírito glorificará, Ele nos conduz a glorificarmos ao Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, caro professor, instrutora bíblica, eu convido a cada um de vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, a ativar o sininho, a continuar acompanhando a nossa série de lições bíblicas EBD, mas mais importante, acompanhe durante a semana, mas faça-se presente na sua EBD, na sua congregação, na sua igreja, porque lá você será alimentado. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui se preparando, estão pegando aqui esse subsídio teológico, essa base, vocês irão alimentar cada dia mais os jovens, os irmãos, os anciãos da igreja de vocês. E Deus muito abençoe tanto a sua semana, quanto a sua aula, quanto a sua classe. Fiquem com Deus.